Olá! No vídeo anterior, realizamos dois tipos de testes T para a comparação de médias entre dois grupos independentes, supondo que as variáveis seguissem uma distribuição normal. O teste T para amostras independentes supõe que as variâncias dos grupos sejam iguais. Quando as variâncias são diferentes, realizamos o teste T de Welch. Vamos neste vídeo mostrar um teste para a comparação dos valores de variâncias entre dois grupos. Vamos utilizar novamente para ilustrar o teste de comparação de variâncias este conjunto de dados, o Energy, que contém dados sobre o consumo de energia em dois grupos de mulheres, magras e obesas. Há vários testes estatísticos para verificar a suposição de que as variâncias de duas populações sejam iguais. Entre eles o teste de Levine, o teste de Bartlett e o teste F de Fisher. Vamos ver em linhas gerais como funciona o teste F para duas variâncias, que é um dos mais simples. Este teste supõe que a variável numérica em cada grupo x1 e x2 tenha uma distribuição normal. Como sempre, temos que definir a hipótese nula H0 e a hipótese alternativa H1, bem como qual estatística a ser utilizada no teste. Para a comparação de variâncias, a hipótese nula em um teste bilateral é que as variâncias são iguais e a hipótese alternativa é que elas são diferentes. A estatística utilizada neste teste é baseada na razão entre as estimativas das variâncias em cada um dos grupos. No teste F, nós calculamos a razão entre as estimativas da variância no primeiro grupo e a estimativa da variância no segundo grupo. Sob a hipótese nula, essa razão segue uma distribuição F de Fisher, que é a razão entre duas distribuições π ao quadrado, cujos graus de liberdade são dados pelo número de elementos em cada grupo menos 1. Também calculamos a razão inversa, que é a estimativa da variância no segundo grupo sobre a estimativa da variância no primeiro grupo, que também, sob a hipótese nula, segue uma distribuição F de Fisher. E no teste F, nós usamos a maior dessas duas estatísticas. Sob a hipótese nula de igualdade de variâncias, espera-se que a razão entre essas duas estimativas de variâncias esteja próxima de 1. Se essa razão for acima do valor crítico, então a hipótese de igualdade de variâncias é rejeitada. Vamos realizar o teste F com o conjunto de dados Energy. Então, estamos aqui no R-Comanda. Vamos supor que nós já carregamos o conjunto de dados Energy e ele aparece como conjunto de dados ativo no R-Comanda. Para realizar o teste F, para comparar as duas variâncias nos dois grupos do conjunto de dados Energy, vamos em Estatísticas, Variâncias, Teste F para duas variâncias. As duas variáveis já estão selecionadas, Statio, que indica os grupos de magras e obesas, e Expend, que expressa o consumo de energia. Em opções, podemos selecionar se o teste é bilateral ou não e o nível de confiança. Vamos utilizar o nível de confiança de 90% e vamos clicar em OK. Aqui está a função que foi utilizada para realizar o teste e os resultados são apresentados abaixo. Aqui a estimativa da variância no grupo de magras e aqui a estimativa da variância no grupo de obesas. Vemos que o valor de P é 0,68, bem acima do nível de significância, 10%, que utilizamos nesse teste. Então, nós não rejeitamos a hipótese nula de igualdade de variâncias. Porém, se observarmos o intervalo de confiança, ele varia de 0,24 até 2,23, que é bastante amplo. De modo que esse teste possui pouco poder estatístico, ou seja, pouca capacidade de rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias se essa hipótese for falsa.
Como dissemos anteriormente, há diversos outros testes que podem ser utilizados para verificar a igualdade de duas variâncias. No R-Commander, dois outros testes que estão disponíveis são o teste de Bartlett e o teste de Levine. Em geral, esses testes de comparação de variâncias não possuem grande poder estatístico, especialmente quando as distribuições das variáveis não são normais. Se houver dúvidas de que as variâncias são iguais, o mais indicado é realizar o teste T para duas amostras de Welch, na suposição de que as variâncias são diferentes. De qualquer forma, para realizar um dos dois testes T, é necessário verificar a normalidade dos dados, especialmente quando as amostras são pequenas. Vamos ver isso no próximo vídeo. Até lá!